Você quer começar a desenvolver interfaces gráficas para seus aplicativos, ou até já fez algumas, e quer conhecer as bibliotecas mais populares para poder construir interfaces modernas e bonitas? Então esse vídeo é para você. Hoje eu vou comparar 4 bibliotecas populares de interface gráfica do Python, que é o tkinter, o PySimpleGuy, o PyQt e o Flat. Vou falar das vantagens e desvantagens de cada uma delas, algumas curiosidades, facilidades de uso, a curva de aprendizado e também o suporte na documentação. Então se você ainda não me conhece, eu sou Dalton Peixoto e você está no Programador Aventureiro, um canal onde você aprende tudo sobre as melhores tecnologias da atualidade e aprende a programar desde o zero. Se você já gostou, já se inscreve aqui no canal para poder fazer parte da nossa comunidade e bora pro vídeo. Bom, a primeira biblioteca que eu vou falar é o tkinter por ser a mais conhecida. Isso porque, o tkinter é a biblioteca padrão de interface gráfica do Python. Ela é fácil de usar e vem pré-instalada com a maioria das distribuições do Python. Por isso, é muito popular e é fácil de encontrar diversos tutoriais pela internet de aplicações, utilizando essa biblioteca. Inclusive, aqui no canal eu tenho alguns tutoriais ensinando a criar uma calculadora de MC, um cronômetro e um jogo de Jockey Pô com ela. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, para você poder assistir depois. Ela é a biblioteca com a melhor documentação da nossa lista, porque ela tem muitos exemplos e inclusive tem uma tradução para o português. Mas como nem tudo são flores, essa biblioteca também tem algumas desvantagens, que é uma interface um pouco mais vintage. É como se qualquer aplicativo que você quisesse fazer com ela ficasse com aquela carinha de programa do Windows XP. Outra desvantagem é que ela não tem muitos recursos avançados que vemos em softwares mais modernos. É claro que existem algumas implementações que ajudam a melhorar significativamente a aparência dos aplicativos feitos no tkinter, para torná-los ali um pouco mais modernos. Uma delas é o tkinter Designer, que é uma ferramenta que permite criar interfaces gráficas bem bonitas ali, utilizando o tkinter e o software design ali do Figma. Funciona assim: primeiro você cria o seu design lá no app do Figma, depois o tkinter Designer transforma esse design em um código do Python, escrito com o tkinter. Daí é só você adicionar ali as suas funcionalidades para os botões, a conexão com o banco de dados e todo o restante ali da lógica do seu software. Uma outra maneira é você utilizar temas modernos, como os disponíveis na biblioteca tkinter Modern Themes. Olha só a diferença de um mesmo aplicativo construído apenas com tkinter e as variações dele aplicando os temas dessa biblioteca. Indo agora para o nosso segundo item da nossa lista, temos uma das bibliotecas mais simples e fáceis de usar, que é ótima para quem está começando ou precisa construir um aplicativo rápido, que é o PySimpleGuy. Ela oferece uma abordagem mais moderna para a criação de interfaces gráficas do que o tkinter, e inclui muitos mais recursos avançados. Algumas vantagens do PySimpleGuy incluem a sua facilidade de uso e a sua ampla variedade de widgets que ele tem disponível. Já a terceira biblioteca que eu trouxe aqui hoje é o PyQt, que é baseado no popular framework Qt. Ela oferece uma ampla variedade de recursos avançados e é altamente personalizável. No entanto, a desvantagem é que ela tem uma curva de aprendizado relativamente maior do que as outras bibliotecas, por ser bem mais complexa e também o seu modelo de licenciamento ele pode ser um empecilho ali se você quiser vender o seu aplicativo. Essa biblioteca ela é desenvolvida pela Riverbank Computing, que está disponível sobre duas licenças principais, que é a GPL, que é a General Public License, e a licença comercial padrão. A licença GPL é uma licença de software livre, que permite que você use, modifique ou distribua seu aplicativo livremente, desde que você também distribua o código-fonte do software. Ou seja, para poder usar essa licença no seu projeto, o seu aplicativo teria que ser open source. Portanto, se você quiser usar o PyQt em um aplicativo comercial, fechado, você vai precisar adquirir uma licença comercial para poder vender ele. E antes de ir para a última, e na minha opinião, a melhor biblioteca dessa lista, eu te peço aquele like, que é para poder ajudar aqui o vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, então já clica aqui embaixo. Vai sem medo que é de graça e de quebra, você ainda ganha muito conteúdo bom como esse toda semana. Por fim, a gente tem o Flat, que é uma ferramenta para poder criar aplicativos interativos para web, desktop e mobile em Python, mesmo que você não tenha conhecimento prévio em tecnologias como HTTP, HTML, CSS ou até o JavaScript. Com Flat, você pode criar uma interface de usuário rica com controles baseados em wikits Flutter, para poder garantir que seus programas tenham uma aparência bem profissional. Uma outra vantagem é que você desenvolve um aplicativo apenas uma vez e roda ele em qualquer sistema operacional. Dá para fazer aplicativo para o Windows, para o Mac e para o Linux, além de versões mobile, para o Android, para o iOS e até mesmo aplicativos web. A desvantagem, por ser relativamente novo, ele não tem uma documentação muito boa quanto as outras bibliotecas. E se você quer aprender a fazer aplicativos com uma calculadora do iPhone, um aplicativo de gerenciamento de tarefas, eu já recomendo você clicar nesse outro vídeo aqui para poder aprender muito mais sobre a biblioteca Flat.